conseguimos obter essa quilometragem com as configurações que eu falei para vocês de regulagem de válvulas de admissão, de escape, o platinado, o novo, o distribuidor foi todo desmontado e limpo, linha de combustível toda nova, carburador foi retificado. E hoje finalmente vamos descobrir o consumo da Rural. O destino do dia é a cidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Eu e a esposa estamos indo prestigiar o encontro de carros antigos que está acontecendo lá na cidade. E hoje é a segunda tentativa de descobrir a média de consumo da Rural. É interessante o motivo de estar sendo a segunda tentativa, pois na primeira vez nós estávamos indo na cidade de Feliz e era uma distância considerável para fazer uma média de consumo, encher o tanque, andar e depois encher o tanque novamente. Porém o velocímetro parou de funcionar, o cabo parou de funcionar, não sei o que houve. Parei no acostamento, tentei mexer atrás do velocímetro, tentei mexer ali na caixa de câmbio, ele não voltou a funcionar. E nós aqui recém tinha abastecido a Rural, tanque cheio. Infelizmente não conseguimos realizar a média de consumo dela. Fizemos o passeio igual, porém sem marcar a quilometragem não tinha como saber. Não valia a pena na volta para casa encher o tanque e tentar fazer uma média pela distância do Google Maps, por exemplo. Mas hoje a distância é em torno de 120 km, se fosse contar a partir de casa, na cidade de Campo Bom. Mas como nós vamos contar a partir do posto de combustíveis, onde vamos encher o tanque, essa distância vai diminuir um pouco. Depois, no final, a gente descobre qual a distância total percorrida. Uma coisa que foi descoberta quando enchemos o tanque da outra vez é que o tanque cheio, ali no marcador de combustível no painel, ele não marca totalmente cheio, marca um pouquinho antes. Então, pra gente saber, já tem essa diferença na marcação, mas o tanque de fato fica cheio. Ele enche até a ponto de vazar um pouco ali, deve ser pela boia talvez, porque quando é enchido o tanque completamente, o bico da bomba ele vai dentro do gargalo, do bocal, e o nível acaba ficando acima da boia. Dessa forma, se não estiver bem vedado, ele acaba vazando. Já comentem abaixo qual média de consumo vocês acham que a Rural vai fazer. É um trecho todo de rodovia, vai ter algumas partes de aclives, mas não é região de serra, vai ser em grande maioria plano o trajeto. Vamos ver se vai ser acima de 5, eu espero que sim. Será que vem um 7? Aí já não sei. A velocidade média que eu costumo manter em rodovia com a Rural é abaixo de 80 km por hora, apesar dela ter um câmbio de 4 marchas e o diferencial com a relação 47/11, um diferencial com uma relação longa, eu acabo andando uma velocidade mais baixa devido ao giro do motor ser limitado, ser mais baixo também. Não gosto de andar com o giro do motor muito alto, torna a viagem desconfortável e já é um motorzinho com algumas décadas de uso. Vamos cuidar desse velhinho. A Rural está utilizando os pneus diagonais 7.10 aro 15 com câmaras de ar. O distribuidor é Vapsa, abertura do platinado 0,50. As válvulas de admissão reguladas com a lâmina 0,45 e a de escape com 0,40. O carburador ele foi totalmente retificado no Kiko Carburadores. Já faz alguns meses, não apresenta falhas, o funcionamento está perfeito. Tem até um vídeo que eu gravei lá com o Kiko, ele mostrou o processo de desmontagem e depois de montagem desse carburador, falou as medidas que foram utilizadas nos displays. Um vídeo bem completinho, muito interessante de assistir para conhecer o carburador DFV 228. Confere no canal, na playlist da Rural. Bom dia, amigo. Completar na comum até o primeiro estalo. Tá, beleza.
Obrigado. Vamos lá, pessoal. No velocímetro, marcando 8.371,1 quilômetros. Esse vai ser o nosso ponto de partida. E daqui a pouco, quando tiver com o tanque cheio, vai começar a vazar. Esse tanque ele é modificado, o fundo dele foi substituído em algum momento da vida dele. A parte de baixo aqui, o fundo do tanque deveria ser arredondada, assim como na parte de cima, mas acabou sendo soldada uma chapa embaixo. Corajoso quem fez isso, soldar um tanque. 40,68 litros. Enchemos o tanque completamente e vocês observem que ele não vai até o final, o ponteiro. Ainda está subindo um pouquinho, mas talvez devido à própria alteração que foi feita no fundo do tanque de combustível, acabou alterando a aferição do marcador. Vamos repetir novamente, 8.371,1, tanque cheio, ali conforme a bomba de combustível, só o marcador não está marcando totalmente. Agora que começamos a andar, o ponteiro subiu um pouco mais, porém ainda assim ele não chega totalmente até o final, mas sabemos que o tanque está cheio. Agora é só aproveitar a viagem. Nós temos a alternativa de ir para Teutônia pela RS 240. Se fosse o caso, nós teríamos entrado um pouco mais atrás e ingressaria na RS 240 para sair lá na BR 386, depois de Montenegro. Porém, a partir de Montenegro até chegar na BR 386, o asfalto é bem precário. Sendo assim, nós vamos andar um pouco a mais, fazer o acesso na RS 448, depois entrar na 386 ali na região de Nova Santa Rita. Vamos andar um pouco mais e pegar mais alguns pedágios, mas vai ser uma viagem mais segura e não vamos judiar tanto da rural. Agora estamos descendo o viaduto de Sapucaí do Sul, da entrada da cidade, saindo da BR-116 para ingressar na RS 448, conhecida como Rodovia do Parque. Se seguirmos essa Rodovia do Parque até o final, nós vamos sair em Porto Alegre, mas como queremos ir para Teutônia, nós vamos acabar saindo antes na região de Nova Santa Rita e fazendo uma correção. Não é RS, é BR 448. Confundi porque ela inicia na RS 118, mas ela é chamada de BR. Acesso à BR 386 a 3 km. O taxista buzinou para nós agora, cumprimentando. Esse é o legal do carro antigo, seja de Fusca, seja de rural, que são os carros que a gente tem experiência de estar andando na rua. É isso. Acaba passando o pessoal que gosta de carro antigo, buzina, cumprimenta. Às vezes em sinaleira que estamos parados, acaba ocorrendo ali um bate-papo rápido. Sempre alguém tem uma história, principalmente com o Fusca. É um carro que as pessoas tiveram mais, teve uma escala maior de produção. É difícil quem não tem história com um Fusca, que quando criança andava lá atrás no chiqueirinho, que enchia o carro de gente, de coisas e iam passear. É muito legal a gente ouvir as histórias das pessoas. Temperatura aqui na rural em torno de 60 graus, gasolina baixando, quilometragem, distância subindo, velocidade a gente tenta manter entre 70, 90, aliás, entre 70 e 80 km por hora, nesse momento em torno de 75 km por hora. Eu ainda não realizei nenhum procedimento de manutenção no sistema de arrefecimento da rural. Faz 1 ano e 2 meses que temos ela e eu não cheguei nessa parte ainda. Como vocês sabem, quem acompanha o canal, eu vou fazendo as manutenções
manutenções por etapas. Eu pego determinada área, ou setor, vamos chamar assim, do veículo e faço a manutenção daquela parte. Linha de combustível, por exemplo, faço toda a linha de combustível. Ainda não cheguei no sistema de arrefecimento, porque eu quero remover o radiador, levar ele para uma revisão, varetar ou não sei o que fazem na revisão ali para deixar ele 100%, verificar a situação das mangueiras, provavelmente substituir também a válvula termostática, fazer a limpeza do sistema de água, fazer a troca da água, aliás, do motor, depois instalar as peças todas novas. Talvez vocês se questionem que 1 ano e 2 meses é muito tempo sem ter verificado isso, mas é só vocês verem a playlist da Rural aqui no canal, a quantidade de manutenções que já foram feitas, e só eu sei o custo que gera tudo isso, também o tempo, levando em consideração que eu faço a maior parte das manutenções, então é um processo lento. Mas, considerando que o uso da Rural é pouco, a distância percorrida, a quilometragem que ela soma nesse 1 ano e 2 meses não chega a 1000 quilômetros. Sendo assim, o uso é pouco, o desgaste também é pouco, e eu vou só controlando. Antes de sair de casa, verifiquei a água do radiador, está no máximo, não tem vazamentos. A princípio não preciso me preocupar, mas igual estou de olho no painel, nos indicadores, para certificar que está tudo certo. Nós já passamos pelo acesso principal da cidade de Nova Santa Rita, agora estamos no acesso secundário e seguimos nossa viagem rumo ao primeiro pedágio, vamos chamar assim. Vamos ver quantos pedágios vamos encontrar até Teutônia e os pedágios que a gente paga na ida vamos ter que pagar na volta. Sobre a Rural, aqui no asfalto, vocês conseguem ouvir barulhos, bastante barulho na Rural. Eu já substituí os batentes de porta, que estavam com os pinos gastos, o barulho era ainda maior, porque as portas ficavam com folga. Agora que está resolvido isso, eu consigo identificar que as canaletas dos vidros tem bastante folga também. Se eu seguro, por exemplo, aqui nessa canaleta, que é o guia do vidro, que faz a divisória aqui com a ventarola, ela para um pouco a batida. Aqui na parte de trás também, se eu seguro o vidro, diminui, fica mais silencioso. Eu ainda não abri esses forros de porta para fazer manutenção, mas quando eu abrir eu já vou verificar isso, providenciar antes as canaletas, pestanas, tudo, para substituir. Já está tudo bem ressecado e fica batendo. E aqui deve estar faltando um parafuso nessa haste, porque ela bate bastante para dentro e para fora. São detalhes a serem resolvidos, mas fora isso, tudo certo para a viagem. Se nós estivéssemos vindo pela RS 240, aqui nós estaríamos fazendo o acesso na BR 386, que é onde já estamos. Até agora apenas um pedágio, vamos ver mais pra frente se terão outros. Tudo certo com a Rural, combustível, marcando a velocidade, marcando a temperatura, abaixo de 80 graus, escutando um sonzinho Bluetooth no rádio original. O dia tá bonito, céu com poucas nuvens. Estamos passando aqui agora numa região de tendas, produtos coloniais, sucos, lanches. Chegando no pedágio número 2, mais R$ 5,20. Muito obrigado. Somamos R$ 10,40 em pedágios. Sem falar do abastecimento que nós fizemos.
taxa de inscrição do encontro eu já paguei alguns dias atrás por Pix. Eu já fiz a compra antecipada da entrada. No caso desse evento, deu direito ao kit, que é comum nos encontros, kit de participação, e também o direito a um café da manhã. Como eu estou acompanhado, eu questionei o pessoal da organização e eles disseram que é possível fazer a compra de um direito de café para acompanhante no local. É isso que nós vamos fazer. Chegaremos lá em torno de 9h20 da manhã. Saímos de casa às 7 e um pouquinho, 7 e alguns minutos, não lembro ao certo. Uma viagem em torno de 2 horas, nessa velocidade que vocês estão acompanhando, entre 70 e 80 km por hora. O mais interessante é que na rural essa velocidade baixa não é entediante, diferente de andar em outro carro, até mesmo no Fusca, que é um veículo menor, um pouco mais ágil, e o motor despacha um pouco mais, já se torna um pouco entediante andar devagar. A contrapartida do Fusca é o escapamento, que quanto maior o giro do motor, mais barulho ele faz. Então acaba tendo um limite, claro que primeiramente o limite de velocidade da via. Nesse caso aqui a gente pode andar a 100 km por hora nessa rodovia, mas no Fusca a essa velocidade o ruído interno já fica um pouco alto por conta do escapamento. O que não é diferente na rural, não pelo escapamento ou pelo motor, mas pelo tamanho interno dela, acaba tendo um nível alto de ruído também, seja da suspensão, do asfalto, das canaletas dos vidros que eu comentei para vocês, mas a acústica dela acaba absorvendo bastante ruído. Nesse momento nós vamos sair da BR-386 e ingressar na RS-128. Essa estrada, pelo GPS, é chamada de Avenida Via Láctea, melhor dizendo. Chegamos na entrada do evento, já vemos um Opala, uma C10, Chevette, uma Caravan, nós aqui de rural. Atrás tem 2 Fuscas e uma Brasília 4 portas. Tô curioso para acessar o evento. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Fizeram inscrição já? Sim, tá feito. Como é o nome? Douglas de Souza Dornelles. Douglas de Souza Dornelles. Tá aqui, Douglas. Garantiu a camiseta? Garantido já. Terminaram esses kits, cara? Foi tudo. Ah, foi tudo. Mas a gente mandou fazer 30% a mais do que ano passado. E já terminou hoje de manhã cedo. E o acesso como é que é, meu? Sempre reto aqui, brother. O guardinha, tu não para, vai reto, que lá na frente alguém vai te parar e tá, vão orientar. Tu estaciona e onde tu tira o kit. Tá certo, muito obrigado. Café da manhã. Valeu, obrigadão. Isso aí, pessoal, já prestigiamos o evento. Estamos indo embora agora no início da tarde. Temos em torno de 2 horas de viagem até em casa. E vocês vão acompanhando um pouco desse nosso retorno. É um evento muito bom, porém o sol escaldante, judiando. Mas valeu a pena essa viagem. Parabéns aos organizadores, muito bom o evento, gostamos. Se possível, no próximo ano estaremos de volta. Agora o pórtico da cidade. Volte sempre, Teutônia, capital nacional do canto coral. Primeiro pedágio voltando para casa. Somamos 3 pedágios no valor de 5,20 cada. A temperatura do motor está próximo de 80 graus nesse momento, mas também a temperatura externa está em torno de 40 graus. Está muito quente hoje. Mas em seguida nós vamos fazer uma parada para almoçar.
Já é quase hora do café da tarde, para dizer a verdade. Mas como tomamos café da manhã tarde, depois tomamos chimarrão, acabou que a gente não ficou com fome na hora do almoço. Dessa forma, nessa parada vai acabar resfriando um pouquinho o motor e a gente pode retornar para a estrada com segurança. Vamos fazer a nossa pausa para o almoço numa daquelas tendas que eu mostrei para vocês quando a gente estava indo para a cidade de Teutônia. Essa localidade aqui é nas proximidades de Coxilha Velha, que já é região de Triunfo. Temperatura em 80 graus. Vamos deixar o motor esfriar um pouquinho. O combustível ainda não chegou no meio tanque. Curioso para saber o consumo. Lanche feito. Vamos continuar a viagem para casa. Detalhe que agora nós estamos do lado da faixa que vai sentido Teutônia. Então estamos no sentido contrário. Muita gente retorna direto aqui pro lado esquerdo, cruzando as 4 faixas. Mas a gente vai seguir sentido Teutônia e logo mais tem um retorno que a gente consegue utilizar para retornar para o nosso lado. Esse aqui é o retorno do acesso de Catupi. Dá em torno de 1 km de onde estávamos. Por segurança vale muito a pena fazer isso que estamos fazendo. Cruzar aquela faixa pode causar um acidente grave, assim como a gente acaba observando nos minutos que ficamos ali bebendo um suco, comendo um lanche. A gente consegue acompanhar motoristas fazendo isso e às vezes é por pouco que vem outro veículo e acaba tendo que reduzir para não acontecer um acidente. Quarto pedágio de 5,20, totalizando R$ 20,80 de pedágio nesse trecho de Campo Bom a Teutônia e de volta. Na realidade nós ainda temos o pedágio de Campo Bom na RS 239, um custo de R$ 3,25, porém tem a possibilidade de realizar o desvio dele por uma rua paralela, que eu vou mostrar para vocês quando eu estiver lá perto. Para quem está na RS 239, sentido Taquara, existe esse pedágio em Campo Bom. Ele tem a cobrança de R$ 13,25 para veículos leves nos 2 sentidos, mas tem a possibilidade de realizar um desvio. Logo antes do pedágio, a gente entra nessa rua direita. Nessa esquina tem o Maxi Forte atacado. Lugar bom para fazer compras. Antigamente, para fazer esse desvio sentido Taquara, tinha que ir mais adiante fazer uma volta considerável. Pelo valor do pedágio, pelo passe que a gente paga, não era tão vantajoso assim desviar. Mas agora com essa rua nova que foi aberta, vale a pena. A não ser que tu esteja com muita pressa, que considere um tempo grande fazer esse desvio pela rua paralela. Mas ainda assim considero que vale a pena. Dependendo, vai pegar uma fila de 3, 4, 10 carros, vai ficar no arranque e para. Nesse meio tempo tu pode estar nessa rua paralela fazendo desvio. A entrada do Maxi Forte. Nessa rótula à frente, para voltar para a RS 239, é só a gente dobrar à esquerda. Vamos parar no próximo posto de combustível que vai ter na RS 239 do lado direito. É o último posto de combustíveis antes da gente chegar em casa. Ali vamos completar o tanque novamente até o primeiro estalo da bomba. E depois em casa eu vou calcular a média, porque eu tenho que olhar no vídeo a quilometragem que estava antes, quando eu fiz o primeiro abastecimento, e fazer o desconto
quilometragem que vai estar nesse momento do abastecimento secundário e o primário. Menos de meio tanque marcando, chegando agora no posto, temperatura em torno de 70 graus, quilometragem 8.605,8. Tarde, tudo bem? Vamos completar na comum até desarmar a bomba. (8.605,9). Essa vai ser a quilometragem que a gente vai utilizar para descontar da primeira quilometragem e obter a diferença, que vai ser o tanto que a gente rodou. Isso aí, Serra 29,66. Fazer a média depois. Temos o tanque cheio novamente, daquela forma que vocês viram antes. Não chega bem no finalzinho, mas tá cheio. Agora não cheguei a mostrar ali pra vocês, mas ficou pingando o combustível, provavelmente pela boia, como eu já tinha comentado. Mas até chegar em casa já vai ter baixado o nível que fica no gargalo e vai ficar tudo certo. Próxima e última parada, Lar do Cilar. Eu observei que continua pingando combustível do tanque da Rural. Como eu havia falado anteriormente, eu imaginava que esse vazamento fosse na parte superior do tanque, ou seja, na boia, talvez a vedação da junta, algo do tipo, por acabar ficando combustível no gargalo, acima do nível da boia. Mas agora em casa, deitei aqui de baixo para ver a origem do vazamento e na realidade tem uma mangueira de retorno de combustível, acredito que seja de retorno no tanque, e essa mangueira é por onde está dando esse vazamento. Eu até coloquei um galão de combustível e um funil para coletar esse combustível. Ele está saindo limpo porque a mangueira está limpa. Essa aparência de sujeira aqui é do próprio ferro, não é sujeira mesmo. Para remover isso aqui só lixando. Mas enfim, para resolver eu vou ter que provavelmente cortar a ponta dessa mangueira, conectar novamente, porque essa mangueira eu já segui ela e ela não chega a lugar nenhum lá na frente. Ela para no própria longarina do lado do motorista. Não sei originalmente como que funciona isso aqui. Se alguém puder até me dar uma dica, porque essa Rural ela já tem o sistema de retorno do desborbulhador, mas ele retorna aqui para o gargalo. Não é um sistema original, eu sei. Foi feito um bico no gargalo, na parte de metal do gargalo, foi feito um bico para receber essa mangueira que vem do desborbulhador. E eu não sei se originalmente esse bico é com essa utilidade, sei lá, de retorno ou algo do tipo. Mas eu já sei que aqui é a origem do vazamento. Realizei o cálculo para obter a distância percorrida, já dividi pela quantidade de litros do último abastecimento. E agora, pessoal, façam suas apostas. Qual é o teu palpite nesse momento? Qual é o teu palpite? Acima de 5? Abaixo de 5? Perto de 10? Qual a tua expectativa? Eu vou dizer que eu estava otimista e ainda assim fui surpreendido. Vou mostrar para vocês os dados. Nós temos a quilometragem inicial 8.371,1, quilometragem final 8.605,9, litros da último abastecimento 29,66. Diferença de quilometragem entre um abastecimento e outro 234,8 km. Isso gera uma média de 7,91 km por litro, pessoal. No motor Willys 2.6, 6 cilindros. Motor da Rural. Esse aqui no caso já é um motor Ford, mas enfim, da linha Willys. Conseguimos obter essa quilometragem com as configurações que eu falei para vocês de regulagem de válvulas de admissão, de escape,
o platinado, o novo, o distribuidor foi todo desmontado e limpo, linha de combustível toda nova, carburador foi retificado, enfim, uma série de manutenções que com certeza contribuíram para esse resultado surpreendente e satisfatório. E a forma de dirigir, eu não dirigi especialmente hoje da forma que eu mostrei para vocês somente para fazer média, é a forma que eu realmente ando com a Rural, naquela velocidade 70, 75, no máximo 80 km por hora, é assim que eu ando mesmo. O trecho hoje foi de poucos aclives, não era região de serra, como eu já tinha explicado, mas ainda assim, mantendo a aceleração, poucos trechos de declives, onde poderia tirar o pé do acelerador e deixar correr pela inércia. Então a gente tem um resultado muito satisfatório na minha opinião. Trecho de rodovia 7,91. Dentro da cidade provavelmente deve ser em torno de 5 km por litro, devido ao trânsito, sinaleiras, arranque, para, tudo mais, mas estou muito satisfeito. Vamos colocar uma média geral, se eu andar na cidade rodovia uns 6,5 de repente, será que podemos dizer assim? Enfim, estou muito surpreso e satisfeito. Tu que tem uma Rural, uma F75, um Jeep, deixa nos comentários aí qual a média tu está fazendo. Pessoal, agradeço a vocês por terem assistido. É um conteúdo que eu já havia tentado gravar e não consegui porque na ocasião parou de funcionar o velocímetro. Deu algum defeito no cabo que ele simplesmente parou de marcar. E não era cabo rompido, porque depois que eu recebi o novo e retirei o antigo, eu verifiquei que ele estava completo de uma ponta a outra. De repente não era o modelo correto e, sei lá, deve ter gasto a ponta, algo do tipo, e não estava pegando no velocímetro e na caixa. Mas tudo certo, tudo resolvido. Enfim, temos a média do consumo dessa Rural. Obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo. Obrigado por acompanharem o canal. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos.